Jéssica e hoje nós iremos conhecer a estrutura atômica a partir dos modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Vamos lá. A teoria atômica de Dalton baseava nas seguintes hipóteses. A primeira é que a matéria é constituída de átomos, que são partículas indivisíveis e indestrutíveis, E a segunda hipótese, ou postulado de Dalton, é que todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e também em propriedades. Já os átomos de diferentes elementos químicos, eles são diferentes em massa e também em propriedade. Já na terceira hipótese, de Dalton, ele diz que as substâncias são formadas pela combinação de diferentes átomos na proporção de números inteiros e pequenos. Então vejamos esse exemplo, que numa reação química, os átomos não se destroem, eles apenas se reorganizam. Então, quando eu tenho um carbono reagindo com o oxigênio, produzindo CO2, vejamos que no produto eu tenho o carbono e o oxigênio. Só que agora eles se reorganizam no novo composto químico, que não é carbono e nem oxigênio, agora é gás carbônico. Então, há uma reorganização de átomos formando produtos diferentes. Então, os átomos não são destrutíveis, certo? Já na quarta hipótese, as reações químicas, envolvem somente combinação, separação e rearranjo dos átomos. Então, nesse caso, não vai haver, em seu curso, nem a criação de destruição dos átomos. Então, a partir dessa teoria, pode-se idealizar um modelo para o átomo, que indestrutível, que seria como se fosse uma bola maciça, como uma bola de bilhar. Então, esse modelo de bola maciça ficou conhecida como o modelo de Dalton. Então, o qual contribuiu para dar uma nova direção aos estudos das transformações químicas e dos processos que ocorrem com as unidades estruturais da matéria. Então, essas unidades ainda hoje são denominadas átomos. Apenas de estudos posteriores que vão demonstrar que elas não são indestrutíveis. Como veremos ao longo do vídeo, e a evolução desses modelos atômicos. Olá, eu sou Igor, sou aluno do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de Sergipe, e essa videoaula foi pedida pela professora Tatiana, da disciplina Instrumentação para o Ensino de Química 1. Então, essa videoaula, ela contemplará o modelo atômico de Thomson. Então, Thomson, ele propôs o estudo da natureza elétrica da matéria. Então, Thomson foi um físico inglês que propôs o seu modelo em 1898. Então, com as suas experiências com o seu estudo sobre a natureza elétrica da matéria, ele derrubou a indivisibilidade do átomo. Essa indivisibilidade foi proposta por Dalton. Dalton a gente viu com a nossa colega de classe, Jéssica. Então, com as suas experiências sobre a descoberta dos elétrons, ele provou e confirmou que no átomo há presença de elétrons com cargas negativas, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. Então, a partir do experimento realizado com um tubo de raios catódicos, Thomson interpretou o átomo como uma esfera, mas não maciça, apresenta elétrons com cargas negativas, e ele associou o seu modelo a um pudim de passas, representando o elétron. Então, o modelo atômico de Thomson foi o segundo, e ele trouxe novos conhecimentos, como a natureza elétrica da matéria, a divisibilidade do átomo e a presença de pequenas partículas e com carga elétrica negativa no átomo. Então, agora a gente vai ver o modelo atômico de Rutherford com a nossa colega de classe, Alana. Meu nome é Alana e estou aqui para falar um pouco sobre o modelo atômico de Rutherford. Como ele chegou a esse modelo? Ele chegou através de uma experiência realizada em 1908
onde, através dos resultados obtidos, ele pôde propor um novo modelo atômico. O que ele utilizou para essa experiência foi o seguinte: uma caixa de chumbo com orifício de entrada e de saída, polônio radioativo, uma placa muito fina, parecendo papel, de ouro, e ele utilizou uma placa metálica por fora da lâmina de ouro removível, contendo sulfeto, revestida com sulfeto de zinco. Então, qual seria o objetivo dessa experiência? O objetivo seria que a radiação alfa atravessasse a placa, a laminazinha de ouro, sem nenhum desvio, sem conter nenhum desvio. E realmente aconteceu. Com grande parte, a radiação alfa atravessou a lâmina de ouro sem nenhum empecilho. Isso quer dizer que os átomos apresentavam grandes espaços vazios, ou seja, que não possuía nada capaz de influenciar a radiação alfa. A quantidade pequena de radiação alfa que sofreu desvios passou próxima de uma região positiva do núcleo do átomo, provavelmente de tamanho pequeno, e que promoveu, no caso, esse desvio. Com a quantidade extremamente pequena de radiação alfa foi rebatida. Isso quer dizer que elas se chocaram com uma região do átomo extremamente pequena que apresentava características positivas. Aí elas sofreram os desvios. Elas receberam. Então, qual foi a conclusão que ele tirou? O que ele descobriu através desse experimento? Ele descobriu o próton, uma nova partícula subatômica. No caso aqui são os elétrons, são negativos, e os prótons são positivos. E o que aconteceu para ocorrer realmente esse desvio? As partículas alfas, por serem cargas negativas, eles se repeliam. Mas quando se chocavam nas positivas, ele passava direto. Justamente isso que aconteceu. Então, qual foi o modelo proposto por Rutherford? O modelo dele proposto foi um modelo planetário. O átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar. E o que seria o átomo? Uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, constituído por núcleo muito pequeno, com a carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Elétrons. O que seriam os elétrons? Com carga negativa, movendo-se em volta do núcleo. Com isso, ele criou o modelo planetário. Seria mais ou menos assim. Aqui ficaria o núcleo, com as cargas positivas. E assim, indo. E aqui seriam as partículas negativas, os elétrons, movendo ao redor do núcleo. Bom, agora vou passar a palavra para a minha amiga Williene, que vai explicar um pouco sobre o modelo de Niels Bohr. Obrigada. Olá pessoal, eu sou Williene e vou falar para vocês sobre o modelo atômico de Bohr até o modelo atual. Bom, mas quem foi Bohr? Ele foi um cientista dinamarquês e aluno de Rutherford. Ele trabalhou com Thomson e o próprio Rutherford. Buscou aperfeiçoar o modelo atômico de Rutherford,
devido a algumas inconsistências encontradas. Em 1913, ele propôs um novo modelo atômico, certo? Sendo assim, ele propôs também novos postulados. O primeiro postulado diz que a eletrosfera do átomo está dividida em camadas ou níveis de energia, onde os elétrons descrevem órbitas circulares. Já o segundo postulado diz que, ao fornecer energia a um átomo, os elétrons eles conseguem absorver energia e pular para uma outra camada. Quando ele chega nessa camada, eles conseguem emitir energia para que possam voltar ao seu estado original. Então, quando ele emite energia em forma de luz. Vamos fazer aqui um experimento. Vamos supor que aqui um elétron, certo? Está na camada K. Veja o estado original dele. Então, ele vai receber energia. Ele consegue absorver energia. Absorveu energia, certo? Ele mudou de camada. Absorve energia, muda de camada. Então, quando chega nessa outra camada, que é mais energética, ele está supersaturado, né? E simplesmente ele quer voltar para o seu estado original. Então, quando ele volta para o seu estado original, ele emite energia em forma de luz. Então, ele consegue voltar para o seu estado original. Então, esse foi o segundo postulado. Então, só recapitulando, Bohr diz que na eletrosfera existem camadas e cada camada possui uma quantidade máxima de elétron, certo? Então, ele diz também que o elétron ele está em uma determinada camada, vamos supor que ele está na camada M, e quer saltar para a camada O. Então, ele vai receber energia. Então, à medida que ele recebe energia, certo? Ele consegue absorver energia, ele vai conseguir pular para a camada, melhor dizendo, a camada O. Então, quando ele chega nessa camada O, ele está cheio de energia e ele quer voltar para o seu estado original, que é a camada M. Então, ele vai liberar essa energia em forma de luz, certo? Ao passar do tempo, tiveram outros cientistas que estudaram diversos outros fundamentos. Um desses foi de Broglie, que ele estudou as ondas magnéticas. Teve também Heisenberg, que estudou o princípio da incerteza. E, por fim, em 1926, nós tivemos o novo modelo atômico e atual, que é o modelo atômico de nuvem eletrônica de Schrödinger. Que Schrödinger ele diz que não tem como a gente encontrar o elétron exatamente em uma região, e sim existe a probabilidade de encontrar esse elétron. Mas esse novo modelo atômico vamos estudar na próxima aula. Obrigada e até a próxima.